Economia Portuguesa, escrito por Luciano Amaral. Há 15 anos que a economia de Portugal não cresce. Apesar da expansão nos anos de 1950 a 1973 e da segunda metade da década de 1980, assim como de uma evolução razoável após a intervenção da Troika e antes da Covid-19, o PIB per capita estagnou desde 2005. Dado este comportamento medíocre, a economia portuguesa tem divergido face à média europeia e os indicadores sociais do país têm melhorado muito lentamente. O presente ensaio atualiza uma radiografia crucial iniciada em 2010. Na raiz e complexidade do problema da economia portuguesa, identifica a fraca produtividade decorrente da proteção do setor não transacionável, a que não são alheios os grandes projetos políticos pós-revolução, o Estado de Providência, a União Europeia e o Euro, e avisa: o regresso da dependência do cordão umbilical das transferências europeias para manter um ritmo mínimo de crescimento económico não é garantia de uma evolução sustentada. Este audiobook foi produzido a partir do livro publicado em janeiro de 2022. Na seleção de temas a tratar, a coleção Ensaios da Fundação obedece aos princípios estatutários da Fundação Francisco Manuel dos Santos: conhecer Portugal, pensar o país e contribuir para a identificação e resolução dos problemas nacionais, assim como promover o debate público. O principal desígnio desta coleção resume-se em duas palavras: pensar livremente. A Fundação nasceu em 2009, fundada por Alexandre Soares dos Santos e família, para estudar os grandes problemas nacionais e levá-los ao conhecimento da sociedade. A criação da Fundação Francisco Manuel dos Santos visa dar resposta a uma lacuna óbvia na sociedade portuguesa. Apesar da frequência com que no espaço público se discutem as mais variadas matérias, o debate em Portugal parece estar sempre mais apoiado em opiniões subjetivas e percepções individuais do que em dados sólidos e investigações cuidadosas. Assim, a Fundação publica livros e elabora estudos sobre temas relevantes para a sociedade, como a educação, a economia, a justiça ou políticas públicas. Organiza encontros e debates, onde reúne e dá voz a especialistas nacionais e internacionais. Cria, compila e difunde dados sobre Portugal e a Europa através de várias plataformas. O objetivo último é contribuir para uma sociedade mais informada, reforçando os direitos cívicos dos cidadãos, a qualidade das instituições e o acerto das políticas públicas. Conheça todos os projetos da Fundação em ffms.pt. Introdução. Passada quase uma década sobre a primeira edição deste livro, a editora da Fundação Francisco Manuel dos Santos achou que estava na altura de fazer uma segunda. Propus então acrescentar um capítulo de atualização, dado que o livro acabava naquilo a que no cinema se chama um cliffhanger, isto é, um momento de suspense antecipando grandes acontecimentos, e dado que efetivamente se lhe seguiram grandes acontecimentos. O livro tinha sido escrito antes da chamada intervenção da Troika, de 2011-2014, e das devoluções e reversões da denominada geringonça, de 2015 em diante. Seria estranho que um livro dedicado às últimas décadas da economia portuguesa ignorasse a última e uma das mais importantes da sua história. Quando me preparava para começar a redigir o capítulo, em fevereiro, março de 2020, a fim de fazer coincidir a nova edição com uma década exata sobre a primeira, ocorreu a pandemia de Covid-19. Parece-me logo que estávamos perante mais um evento de enorme importância, que originaria uma crise económica gravíssima. Historicamente, nunca se experimentara em lado nenhum interromper o funcionamento quase total da economia para combater uma pandemia. O evento não podia faltar na nova edição. Sugeri à editora que a edição fosse atrasada um ano, para incorporar os efeitos do confinamento que então se vivia. Estava longe de imaginar que passaríamos mais um ano num regime alternado entre confinamentos plenos e confinamentos parciais. A nova edição termina, por isso, num novo cliffhanger, uma vez que ainda não conseguimos perceber as consequências totais desta forma de combater a pandemia. Mas não se podia atrasar mais a edição, até porque neste momento, setembro de 2021, ainda se ignora o momento em que a doença desaparecerá do mapa da saúde pública de Portugal e do mundo. O texto de 2010 é agora reproduzido sem alterações, exceto pela correção de pequenas imprecisões e gralhas, e o capítulo de atualização é apresentado a seguir. O retrato aqui feito da economia portuguesa na última década prolonga o retrato pessimista da primeira edição. Durante a intervenção da Troika, Portugal passou pela sua mais grave crise económica num século e depois recuperou tão timidamente que, em 2020, era mais pobre do que em 2010. A crise da Covid-19 destruiu as fundações da tímida recuperação, sobretudo a explosão turística dos últimos anos.
Em setembro de 2021, é ainda impossível saber se o turismo vai recuperar para os níveis anteriores. Existe a promessa de uma nova vaga de abundantes fundos europeus para fazer recuperar a economia, mas não podemos ter certezas nenhumas sobre se a sua aplicação será suficiente para colocar Portugal numa trajetória de crescimento mais forte e sustentado. A história desses fundos não é um bom indicador, pois 35 anos do seu uso em valores substanciais não garantiram nada disso. A edição de 2010 colocava 3 possíveis cenários futuros para a economia portuguesa. A. Um milagre à irlandesa, ou seja, o interesse pelo país de investidores estrangeiros, promovendo atividades altamente produtivas e capazes de penetrar nos mercados mundiais. B. O abandono da União Económica e Monetária, UEM, vulgo euro. Ou, em alternativa, a declaração de incapacidade de pagamento da dívida externa. C. A assunção pelo país da incapacidade para fazer face aos seus problemas económicos de forma isolada, aceitando transformar-se numa região de um Estado Nacional Europeu. Neste último cenário, o país passaria a ser alimentado por transferências de rendimento que compensassem a baixa produtividade da sua economia, como nos Estados Federais. Cada um destes cenários é discutido no novo capítulo. De qualquer forma, se o último deles pareceu ser momentaneamente de afastar durante os anos da recuperação, o mesmo já não se pode dizer agora, quando voltamos a depender crucialmente de transferências europeias para manter um ritmo mínimo de crescimento económico. Ainda não sabemos onde e quando terminará, se alguma vez terminar, essa relação umbilical de dependência. Se não terminar, o sentido da expressão últimas décadas poderá ser mais do que apenas cronológico. Em 2010. Depois de uma década de pessimismo, a seguir à Revolução de 1974, a economia portuguesa viveu um longo período de otimismo entre 1986 e 2000. Era o tempo em que sucessivos economistas viam em Portugal um caso de sucesso. Quando no início do século XXI apareceram os primeiros anos de crescimento medíocre, muita gente acreditou tratar-se apenas de algo passageiro. Rapidamente voltaríamos ao ritmo dos anos anteriores, tal como já acontecera a seguir a 1994, depois da crise iniciada em 1992. Entretanto, quase sem darmos por isso, passou uma década e continuámos a afastar-nos das economias mais ricas. Hoje somos, em termos comparativos, 6% mais pobres do que éramos em 2000 e o pessimismo está de regresso. Como tento mostrar neste livro, a ideia de um grande ciclo uniforme de crescimento entre meados dos anos de 1980 e o final do século XX é uma ilusão estatística decorrente da contiguidade temporal entre dois ciclos diferentes. O primeiro, entre 1986 e 1992. Talvez 1996-1990 fosse a periodização mais correta. E o segundo, entre 1995 e 2000. O primeiro foi marcado pela inversão das condições da crise internacional dos anos 70, embaratecimento do preço do petróleo e queda do dólar, pela abertura da economia europeia às exportações portuguesas e pelo enorme fluxo de capitais e outros meios de pagamento do exterior. Como, ao mesmo tempo, os governos da época seguiram uma política orçamental expansionista, embora não o parecendo, graças à poupança no serviço da dívida, a economia foi impulsionada por excepcionais circunstâncias externas e internas. Este crescimento mostrou os seus limites quando se deram sinais de sobreaquecimento sob a forma de inflação. Para a combater, adotou-se então em 1990 uma política monetária e cambial restritiva, cujas consequências foram o abrandamento da economia entre 1990 e 1992 e a longa crise de 1992 a 1994. Quando, a partir de 1995, o crescimento regressou, não o fez da mesma forma e talvez por isso mesmo não foi tão acentuado. Tendo a política monetária e cambial restritiva persistido, como tem persistido até hoje, as exportações estagnaram na estrutura da economia e logo no seu crescimento. O bom ritmo de crescimento deveu-se predominantemente a uma política orçamental expansionista, que foi possível seguir sem consequências muito graves, graças à queda consistente das taxas de juro e à redução da dívida, em resultado do programa de privatizações então aplicado. Mesmo assim, vem desses anos o início do endividamento externo que agora tanto nos assusta, e aos nossos credores. Ao contrário do que transparece de muito do debate político corrente, o endividamento não começou com a adesão à UEM, mas logo em 1995. Na época, contudo, julgou-se que não passaria de um fenómeno transitório. Finalmente, tudo mudou quando, a partir do início do século, em especial desde 2002, as contas públicas começaram a apresentar saldos negativos inaceitáveis no contexto da UEM.
Desde então que os governos têm adotado políticas orçamentais contracionistas, as quais se acrescentaram assim à política monetária para estrangular o crescimento da economia. E foi sobre este cenário que se abateu a crise iniciada em 2007. Não houve, portanto, um longo ciclo de crescimento de 1986 a 2000, interrompido pela crise de 1992-1994, mas dois ciclos diferentes, com razões e virtualidades diferentes. Num certo sentido, o segundo é já prenunciador das dificuldades posteriores, ao assentar numa expansão interna que a economia não conseguiu pagar, colocando os seus produtos no mercado internacional. Este quadro parece resultante de um problema estrutural grave, para o qual não se vislumbra solução fácil: a adoção de uma moeda demasiado forte, o euro, para o nível de produtividade da economia. Para entendermos bem tudo isto, temos de olhar para trás. É o que este ensaio procura fazer, ao inserir a evolução recente da economia num longo período vindo de antes do 25 de Abril. A grande questão é saber porque é que, a uma época de crescimento excepcional entre os anos de 1950 e 1973, se seguiram 3 décadas e meia de comportamento tão decepcionante. Em 1974, chegavam ao fim quase 3 décadas de crescimento ininterrupto. Nunca, durante tanto tempo, a economia cresceu tão depressa ou voltaria a crescer. Foi a versão portuguesa daquilo que, em França, se chamou Les Trente Glorieuses, ou, nos países anglo-saxónicos, a Golden Age, do crescimento económico do pós-guerra. Depois de uma longa fase, durante o século XIX, de afastamento relativamente ao nível de riqueza dessas economias, a economia portuguesa deixou de se afastar delas, embora sem se aproximar, entre o início e meados do século XX. A partir da Segunda Guerra Mundial, contudo, não se limitou a manter a distância. Durante a guerra, o PIB per capita português era apenas de cerca de 30% do PIB per capita dos países mais ricos. Em 1973, alcançou um nível de mais de 50%, uma recuperação de 20 pontos percentuais. A evolução não se limita a ser significativa pelos números envolvidos, mas também pela consistência, já que foi sistemática ao longo de todo o período. Por comparação com aquela época, os 36 anos que se seguiram foram medíocres. Não se pode dizer que a recuperação não tenha continuado. A diferença entre a economia portuguesa e as mais desenvolvidas contraiu-se entre 1973 e a atualidade aproximadamente 10 pontos percentuais, atingindo hoje o PIB per capita português cerca de 60% da média das economias mais desenvolvidas. Mas o encurtamento deveu-se quase em exclusivo ao crescimento ocorrido durante um brevíssimo período de 5 a 6 anos, entre 1986 e 1992, uma espécie de mini-idade de ouro. De forma preocupante na última década, a diferença alargou-se 6 pontos, algo inédito durante todo o século XX. A nossa participação na UEM, vista a época da adesão como motivo de grande orgulho nacional, tem-se pautado por um desastre económico. Em conclusão, se excluirmos a segunda metade dos anos 80, a maior parte do período é de estagnação comparativa ou mesmo de colapso. Os números são ainda menos satisfatórios quando medidos de outra forma, em termos de produtividade e não de produção disponível pela totalidade da população. Apenas a partir de 1956 podemos medir a produtividade de forma correta, ou seja, contabilizando não só o emprego, mas também as horas trabalhadas. Comparando dessa forma o PIB por trabalhador-hora, ou seja, a totalidade dos trabalhadores multiplicada pela média das horas por si trabalhadas, constatamos que, entre 1974 e a atualidade, a produtividade portuguesa apenas se aproximou dos países mais ricos em 5%, isto é, metade da aproximação do PIB per capita, e que a mini-idade de ouro de 1986 a 1992 pouco de notável tem a este respeito. Eis outra diferença importante em relação ao período anterior, em que a maior parte da recuperação assentou na produtividade. A diferença de comportamento do PIB per capita e da produtividade entre 1974 e os dias de hoje explica-se por 2 razões. A primeira é que foi possível, durante algum tempo, financiar, e mesmo mais do que isso, com capitais ou transferências externas, a incapacidade da economia para pagar o seu nível agregado de despesa. Quando esse financiamento parou, começou o endividamento. A outra razão é que houve um considerável aumento da taxa de emprego, o número de trabalhadores pela totalidade da população. Este aumento resultou sobretudo da expansão da participação feminina no mercado de trabalho, mas também, durante algum tempo, da absorção do desemprego criado entre 1974 e 1985. Foi graças a esta reserva de mão de obra que se tornou possível aumentar a relação comparada em termos do PIB per capita, uma vez que a produtividade recuperou muito lentamente.
No futuro, nem as disponibilidades de financiamento externo, nem a reserva de mão de obra voltarão a estar disponíveis da mesma forma. Torna-se assim claro o grande problema da economia portuguesa, a produtividade no longo prazo. Convém entender que estamos aqui a falar de comportamento comparado e é nessa medida que a evolução da nossa economia foi decepcionante. Em termos absolutos, como é evidente, a situação material dos portugueses melhorou bastante desde 1974. O PIB per capita cresceu a um ritmo anual médio próximo de 2,5%. Uma vez que esta taxa é cumulativa, ou seja, aplica-se a um fluxo de produção anual cada vez maior, a diferença entre o PIB per capita português em 2008 e o PIB per capita português em 1973 é de mais do dobro. Neste último ano, o PIB per capita representava apenas 46% do atual. O mau comportamento relativo deriva do facto de as outras economias também terem crescido, donde uma aproximação que não foi tão rápida quanto poderia, alguns dirão deveria ter sido. As mudanças materiais na vida dos portugueses não se limitaram ao aumento da riqueza média trazida pelo crescimento, já que esse aumento foi acompanhado por uma enorme transformação estrutural. A agricultura, que empregava ainda 25% da mão de obra e representava 12% do PIB em 1973, reduziu a sua importância para 11% e 3%, respectivamente, em 2010. A indústria também decresceu em importância, passando de 34% da mão de obra e 41% do produto em 1973 para 29% e 24% hoje, enquanto o setor dos serviços foi o único a ter um aumento proporcional efetivo, tanto em termos de mão de obra quanto de proporção do PIB, 40% e 47% respectivamente em 1973 e 60% e 73% atualmente. Trata-se de uma evolução conforme a verificada nos países mais prósperos, onde tem ocorrido uma desindustrialização, acompanhada do crescimento dos serviços. A dúvida é sobre se esta evolução não terá sido demasiado precoce no nosso país, tendo em conta o seu nível de produtividade. Também é verdade que a vida dos portugueses se modificou muito numa série de outros indicadores. A esperança média de vida à nascença, por exemplo, passou de 67 anos em 1970 para cerca de 79 em 2008. A mortalidade infantil caiu para um dos níveis mais baixos do mundo, 3%. A formação escolar teve um grande aumento. Se a taxa real de escolarização básica, primeiro ciclo, atingiu 100% ainda em 1960, já a do segundo ciclo passou de 28% em 1974 para 89% em 2007. A do terceiro ciclo subiu de 20% para 87% e a do ensino secundário cresceu de 9% para 60%. O rácio de professores por aluno deverá ser hoje o mais alto dos países desenvolvidos e o de médicos por habitante conta-se também entre os mais elevados, tendo ambos os valores sido acompanhados pela construção das respectivas infraestruturas, escolas e hospitais. Não é por falta de pessoal, nem de estabelecimentos, que os níveis educacionais e de saúde do país são ainda hoje baixos em comparação com os outros países desenvolvidos. O acesso à água canalizada, eletricidade e esgotos deverá ser hoje pouco menos do que universal, o mesmo acontecendo com os eletrodomésticos básicos. A proporção de carros por habitante é das mais altas do mundo, bem como o acesso a telemóveis e computadores. Resumindo, a vida material do país é hoje incomparavelmente mais confortável do que em 1974. A insatisfação que todos os portugueses sentem surge por comparação. A insatisfação também é sentida quando se pensa em pobreza e desigualdade. E chegamos aqui àquele que será talvez o mais importante fenómeno social, económico, político e institucional do regime democrático: a implantação do Estado de Providência. Ao longo dos últimos 36 anos, o país adquiriu a sua versão própria deste tipo de enquadramento institucional tão característico da Europa Ocidental. Ou seja, se em termos económicos Portugal tem mostrado muitas dificuldades em convergir para os países que elegeu como modelo, o mesmo não é verdade em termos institucionais. O país é hoje uma democracia liberal dotada de um Estado de Providência desenvolvido. Caso houvesse dúvidas sobre isso, bastaria constatar a proporção de recursos públicos dedicados às chamadas despesas sociais. A chegada de Portugal a este padrão deu-se tardiamente, o que não se deveu apenas ao facto de o Estado Novo não ser uma democracia, mas também por não ter seguido os outros países europeus, que instalaram os seus modelos de Estado de Providência entre o fim da Segunda Guerra Mundial e os anos de 1970. Mas hoje, por qualquer indicador relevante que se escolha, peso da despesa pública enquanto percentagem do PIB ou peso dos gastos sociais naquela despesa, essa convergência é uma realidade.
O seu caráter tardio teve custos, pois enquanto os países europeus construíram os seus estados sociais num período de grande prosperidade, Portugal, ao contrário, fê-lo em pleno abrandamento do crescimento económico, com consequentes e inevitáveis dificuldades para o seu financiamento. Os déficits orçamentais, a dívida pública e mesmo a dívida externa demonstram-no. Diga-se, no entanto, que também os outros países não têm escapado às mesmas dificuldades. O abrandamento é universal e todos eles demonstram o mesmo aperto em manter os programas sociais. O tema principal das próximas páginas é justamente esta aparente contradição entre a fraca convergência económica e a quase completa convergência em termos políticos e institucionais. Neste momento, tomando a Europa desenvolvida como referência, Portugal não precisa de convergir mais em termos das estruturas institucionais montadas. A democracia e as políticas sociais são estruturalmente idênticas às dos restantes países europeus. E se essas estruturas nem sempre têm o mesmo resultado quando se mede o bem-estar da população, deve-se isso mais à economia do que a deficiências dos programas sociais. Enquanto estes entraram já na fase dos retoques e melhoramentos, o mesmo não é verdade no que se refere à prosperidade média do país. Não há nada de substancial a concretizar no desenho do nosso Estado de Providência para o aproximar dos exemplos europeus, o que não quer dizer que não haja reformas a fazer. Mas o caminho a percorrer em termos económicos é ainda muito longo. De maneira não muito original, este livro propõe que o principal problema da economia portuguesa é a sua baixa produtividade, o que não lhe permite competir em condições de igualdade nos mercados europeus. O problema tornou-se mais grave a partir do instante em que o país foi obrigado a liberalizar o seu comércio, desde 1986, e perdeu a sua autonomia cambial desde 1999, na prática desde 1992, ainda para mais estabelecendo a taxa a um nível muito elevado. De maneira talvez um pouco mais original, o livro propõe que não se olhe para este problema como o resultado de todos os defeitos existentes e imaginados da economia e da sociedade portuguesas. Nos últimos anos têm aparecido muitos diagnósticos e propostas de terapia para resolver o problema económico português, mas grande parte deles baseia-se numa espécie de lista de lavandaria de todos os problemas identificáveis do país. Contudo, nenhum país poderá reunir todas as virtudes. Inversamente, Portugal também não reunirá todos os defeitos. Não estudando em detalhe todas as questões levantadas por aquele tipo de análises, este livro concentra-se em duas bastante comuns no debate político e económico e que também nelas aparecem: a suposta rigidez do mercado de trabalho e a falta de mão de obra qualificada. Sem negar a sua importância, sugere-se que, afinal, talvez não tenham sido tão determinantes. O mercado de trabalho não será tão rígido quanto se diz, o que não quer dizer que não apresente problemas, e a educação não estará tão relacionada com o crescimento económico quanto se supõe, o que não quer dizer que não tenha alguma relação e que não seja importante por outras razões. Em vez disso, propõe-se aqui que os dois grandes problemas da economia portuguesa são, por um lado, a baixa intensidade de capital, isto é, a baixa relação entre os instrumentos de produção existentes como máquinas, infraestruturas ou veículos de transporte e a mão de obra, e, por outro, a fraca produtividade desse mesmo capital. E propõe-se ainda que na raiz de ambos se encontra o desenvolvimento de um conjunto de incentivos favoráveis à expansão do setor não transacionável da economia e à substituição da poupança e do investimento pelo consumo. O investimento a longo prazo em Portugal tem crescido, mas poderia tê-lo feito mais e, para além disso, poderia ter sido direcionado para atividades em que fosse mais reprodutivo. Aqueles incentivos não têm uma origem acidental. Grande parte do investimento feito no país tem sido mediada por decisões governamentais, que resultam da capacidade do Estado para distribuir os fundos de desenvolvimento europeus. Acontece que tanto os fundos como as decisões se têm dirigido sobretudo para um determinado tipo de investimento, as infraestruturas. Depois, a política monetária de câmbio forte, seja explícita como entre 1990 e 1999, seja implícita como desde 2000, e as baixas taxas de juros têm estrangulado o setor transacionável, o que não o torna atrativo para os capitais disponíveis. Ao mesmo tempo, tanto uma como as outras constituem um forte incentivo à expansão do setor não transacionável por via do embaratecimento do crédito à habitação e ao consumo. Finalmente, a própria despesa pública funciona como um elemento adicional de atração de recursos para o setor não transacionável, com o seu constante crescimento dos serviços públicos. É aqui que os dois grandes temas do livro se tocam. Este enviesamento de incentivos acaba por ser um elemento estrutural da evolução da economia portuguesa e não é independente dos grandes projetos políticos que o país adotou desde o 25 de Abril. A participação na União Europeia, UE, e a respectiva abertura comercial, a participação na UEM e, enfim, a construção do Estado de Providência.
Até 1990, os efeitos económicos do primeiro e do último projeto puderam ser compensados por uma política monetária que mantinha, por via da desvalorização deslizante, a competitividade da economia. Mas a partir de então, esse contrapeso desapareceu, com o câmbio a ser fixado a um nível demasiado elevado para a produtividade nacional. A resolução do problema económico português torna-se assim particularmente intratável. Restaurar a competitividade da economia contradiz, neste momento, outros elementos nucleares da organização da sociedade e da comunidade política portuguesas, seja a abertura comercial na UE, seja a participação na UEM, seja a instalação do Estado de Providência. Não basta, portanto, repetir sem cessar e de boa consciência o que é necessário fazer, normalmente coisas magníficas que acabam por nunca se concretizar e não por acaso. Valerá talvez a pena compreender que muitas das coisas magníficas que queremos fazer são difíceis de conciliar umas com as outras. É o que acontece com a combinação entre participar no comércio livre da UE, dispensar a arma cambial com os parceiros da UEM, pelo menos enquanto o diferencial de produtividade for tão grande, construir o Estado de Providência e ainda ter crescimento económico. Nem tudo o que é magnífico se pode fazer. A proposta do livro é que este problema se compreende melhor em perspectiva histórica. Por isso, toda a sua primeira parte constitui um relato da evolução da economia portuguesa desde 1974, com um pequeno quadro sobre a situação anterior ao 25 de Abril. A segunda parte concentra-se em alguns tópicos que foram efetivamente importantes ao longo dos 36 anos que leva esta democracia, ou que se diz terem sido importantes: construção e desenvolvimento do Estado de Providência e os sempre referidos problemas da rigidez do mercado de trabalho português e da baixa qualificação da nossa mão de obra. O leitor não iniciado em economia poderá ler este livro sem mais requisitos do que a sua inteligência. Os economistas e os historiadores económicos sentirão falta da linguagem codificada que costumam usar para analisar a realidade económica. Penso, apesar de tudo, que serão capazes de reconhecer, sob a linguagem comum, as ideias, os princípios e os métodos que normalmente os orientam. Gostaria de agradecer ao António Araújo, à Marta Amaral, à Filipa Guedes de Campos e ao Miguel Morgado a leitura atenta da primeira versão deste livro e os excelentes comentários feitos. Parte 1. História. A evolução da economia portuguesa dos anos de 1950 à atualidade. Na passagem do Estado Novo para a democracia, a economia portuguesa alterou muito o seu comportamento. Os últimos 30 anos do regime autoritário corresponderam ao melhor período de crescimento económico de toda a história de Portugal. Mas de 1974 em diante, deu-se um abrandamento acentuado. A transição entre um regime e outro foi especialmente complicada graças à associação da grave crise internacional dos anos 70, desencadeada pelo choque petrolífero de 1973 e a crise nacional. Se a situação já seria difícil tendo de lidar apenas com a crise internacional, mais ainda se tornou quando se juntaram as perturbações internas resultantes do processo revolucionário. Em 1975, todo o enquadramento institucional associado ao crescimento anterior foi destruído. A propriedade dos grupos económicos foi nacionalizada e, até 1989, forçada a manter-se no domínio público por determinação constitucional. A estrutura institucional repressiva que limitava de forma drástica as reivindicações laborais foi eliminada. E, em consequência da erupção social de 1975, deu-se uma explosão salarial sem paralelo na história económica portuguesa. A década decorrida entre o período revolucionário e a adesão à Comunidade Económica Europeia, CEE, foi consumida em tentativas para ultrapassar as consequências da explosão salarial de 1975. Por sua vez, estas tentativas deram origem a novos problemas, como o sobreaquecimento da economia, que acabou por criar um endividamento externo impossível de sustentar, forçando ao recurso a programas corretivos bastante pesados. Foi o que se verificou em 1977, 1978, 1978-1979 e 1983-1984, ao abrigo de acordos de estabilização económica com o Fundo Monetário Internacional, FMI. A adesão à CEE abriu novas oportunidades que a economia aproveitou, resultando num período de acentuado, mas breve crescimento entre 1986 e 1992. No entanto, também este crescimento acabou por se revelar insustentável, desta vez não em consequência de desequilíbrios externos, que foram então cobertos por um importante afluxo de meios de pagamento, mas da inflação. Para a combater, foi adotada a partir de 1990 uma política monetária e cambial restritiva baseada na fixação da taxa de câmbio do escudo em relação às moedas de referência europeias.
O seu sucesso anti-inflacionário não deixou, contudo, de ter consequências para o crescimento económico, que começou a abrandar em 1990 e foi mesmo interrompido por uma recessão entre 1992 e 1994. De 1995 a 1999, o crescimento regressou, mas mais lento. Para além disso, ao contrário do verificado na segunda metade dos anos 80, não teve um contributo importante das exportações. O grande estímulo veio da procura interna, sobretudo resultante da expansão de certas rúbricas orçamentais, como as sociais e as relativas ao funcionalismo público. Não por acaso foi nesta altura que Portugal entrou no processo de endividamento externo, medido pela balança de transações correntes, que ainda hoje o persegue. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.